Boa noite, maravilhosas criaturas. Cá estamos para mais um episódio do Descomplicast. Meu nome é Dani Muniz, sou host desse podcast. Quero agradecer a todo mundo que está participando aqui, mandando seus feedbacks. É sobre isso, a construção é coletiva. E hoje, um episódio muito especial, 20º episódio, segunda temporada, com Fernando Miguel. Vamos descomplicar a rotina. Toda a nossa rotina mais funcional. Afinal de contas, isso é pulso de vida para o seu dia. Obrigado por ter vindo, obrigado. Fernando, me conte aí, quem é você nessa jornada? Obrigado, Dani, obrigado aí pela tua audiência também, tá? Que vai parar aqui para assistir a gente trocar uma ideia. Sou muito grato pelo esforço que você fez. Foi um esforço, hein? Alinhar essa agenda com essa criatura foi um esforço. A agenda dela é mais difícil do que a minha, eu acho. Mas foi um esforço, justamente por isso. A agenda é tão corrida, tem tanta coisa para fazer, que o fato de você se esforçar e falar, cara, vamos marcar um podcast. Quero tu no meu podcast. Que você valoriza alguma coisa do meu trabalho. Perfeito. E eu valorizo muito esse esforço também e o teu trabalho, que eu acho muito massa. Eu acho muito legal, pelo que a gente vai conversar hoje de rotina, a importância de você fazer. Exato. Executar as coisas. Não adianta você só ter uma ideia, um plano, se você não executa. E você é muito bom em executar as coisas. Fazer. Aí você vê que você tem um erro aqui, corrige, vai lá, ajusta. A partir disso você tem um resultado. Perfeito. Rotina é isso. Né? Então, fico muito feliz se eu conseguir ajudar aqui o pessoal de alguma forma, tá? Se o meu conhecimento for útil para que a galera consiga simplificar de alguma maneira coisas que a gente sabe que são muitas vezes são faladas de forma que parece que é muito mais difícil do que de fato é. Muito mais complexo do que de fato é. Então, é isso. Fico feliz. Vamos lá, vamos ver. E eu trouxe um nutricionista para falar de rotina, né? A gente acha que a gente aliou um pouco das nossas logísticas, né? Nós vivemos essa rotina funcional, né? Eu acho que faz a gente conseguir realizar, como tu falou, concretizar algumas coisas, né? Então, a ideia é justamente a gente tentar entender isso daí. E pensando nisso, sei que também é psicologia positiva, né? Tu tem especialização em psicologia positiva também. Então já traz um pouco dessa ideia. E me diz uma coisa, quando a gente pensa em rotina, a gente pensa muito em como se comportar perante as nossas ações do dia a dia. E o que tu define como... Qual a importância de a gente ter uma rotina? Porque tem aquela palavra, aquele peso da rotina, da palavra rotina. Ai, é chato. Ai, é isso. Ai, é aquilo. Ai, não, mas não gosto de monotonia, não gosto disso aí. Qual que é o valor da rotina? É uma pergunta boa, porque normalmente as pessoas têm essa percepção. A rotina é chata. Só que eu falo assim, o fato de você não ter uma rotina é rotina. Você não tem como não ter rotina. Escolha qual rotina você quer. Isso. Todo mundo tem uma rotina. Agora, a maneira como você vai organizar ela, se você colocar na rotina coisas que você não gosta tanto de fazer, que você não se motiva em fazer, você vai acabar fazendo o quê? Procrastinando e dizendo que você não gosta da tua rotina. Então, a rotina ela tem uma função, que a gente provavelmente vai voltar nela aqui várias vezes. Que é o que, Dani? Quando você tem uma rotina que você organizou, o que você sente? Eu me sinto realizadora, né? Me sinto venci. Pra mim é isso. Quando eu tenho uma rotina que eu tracei ela, eu realizei ela, vitória. Por que você considera que você vence quando tem uma rotina? Você tem uma percepção de que você tem o quê? De que eu realizei, de controle. Isso também. Uma percepção subjetiva de controle. Sim. Praticamente tudo que a gente faz tem como fim aumentar a percepção subjetiva de controle. E controle traz segurança? Traz segurança. E se traz segurança, faz o que com a ansiedade? Diminui bastante. Diminui. Não coexiste. Perfeito. Ou você tem percepção subjetiva alta de controle, a ansiedade se regula. Quando você não tem essa percepção de controle, a ansiedade vai lá em cima. E hoje a gente está vivendo uma era de ansiosos. Né? Muita informação, pouco filtro para a gente conseguir entender qual é a informação que é relevante para o contexto. Então fica difícil você priorizar. E a pessoa que fala, cara, eu não sei o que priorizar. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tal, tal, tal. Por onde começo? O que eu faço primeiro? Justamente porque muitas vezes a gente não consegue entender qual é
a nossa rotina baseada num objetivo que a gente tem de médio e longo prazo. O que eu preciso fazer para atingir X? Uhum. A partir disso, eu vejo qual é a atividade mais importante. Porém, tem um outro problema, que é quando você olha para essa atividade, essa tarefa que você tem que fazer, e ela te assusta. Uhum. Ela te assusta. Você fala, cara, será que eu vou conseguir? Ah, não vou conseguir, tal, tal. Então, você tem uma percepção subjetiva de controle baixa para aquela tarefa em específico. Uhum. Isso estressa a pessoa. Aí ela fala, não gosto de rotina. Aí ela deixa de fazer. Deixa de fazer. Aí procrastina e tal, e tal, e tal. Então é difícil você conseguir manejar chegar isso. nessa, É, chegar nessa rotina. E dentro desse aspecto de ter não procrastinar, né, tá muito relacionado com essa ideia de se a gente consegue ter o controle da rotina com ela, executando ela de forma satisfatória, a tendência é que, mesmo nas atividades que a gente não tem tanto prazer em fazer, a gente acaba fazendo para realmente chegar naquele objetivo que está traçado. uhum, Será que um pouco da falta de rotina é uma falta de objetivo palpável? total. É uma falta de motivação, principalmente, também. Uhum. Você precisa de motivação para fazer as coisas. Se não tem motivação, você não consegue ter um motivo para ação, para você agir. Uhum. Normalmente, isso não está muito claro nas pessoas. Tem um estudo do Timothy Wilson. Ele é da universidade, faz parte do departamento de psicologia da Universidade de Virgínia, nos Estados Estados Unidos. Unidos. Em 2014, se eu não me engano, eles fizeram um estudo, ele e mais uma galera fez um estudo que reuniu vários outros estudos. Se eu não me engano, foram 11 estudos no total. Em resumo, o que eles viram? A maioria das pessoas prefere levar um choque elétrico do que ficar de 6 a 15 minutos sem fazer nada, Nada. Olha só. pensando. Tédio. Hum. Não vou fazer nada agora. Eu vou pensar. Se você não tem tempo para pensar, porque você não gosta de entrar em contato com o que você está pensando, Uhum. como é que você vai entender o que realmente te motiva e que realmente é valioso para você? Você vai ser baseado ou você vai direcionar o teu comportamento normalmente por estímulos que aparecem. Externos. Uma hora você quer uma coisa, outra Outra hora é hora você quer outra, outra. outra hora é outra, outra hora é outra. E aí, para você ter um resultado que te motive no médio e longo prazo, você precisa conquistar algo, você não conquista. Você não consegue ter, de fato, algum resultado expressivo, seja na mudança corporal, seja, sei lá, em trabalho, em empresa, algum relacionamento específico. Toda hora você está mudando. Sim. Você não para pensar. É muito boa essa tua fala, porque no consultório, né, tu também é nutri, vai saber o que eu tô falando, as pessoas chegam com essa ideia de, eu quero emagrecer. E eu sempre pergunto por quê? É. Qual o real motivo que faz você enfrentar o processo, porque é um processo, para não acontecer novamente, como aconteceu todas as vezes desse efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Eu quero emagrecer, porque eu não tô bem comigo mesmo. Não, não. Vamos tentar entender qual é o real motivo que existe. Porque se falhou em algum processo de não emagrecimento, é porque o motivo não era forte o suficiente. Ou porque emagreceu pelo externo. Ou porque emagreceu de estímulos externos. E não dessa autoescuta. Onde a pessoa consegue se escutar e entender dentro dela mesma que, sim, existe um motivo aqui dentro que faz eu passar pelo processo com risos e lágrimas e tá tudo bem. Né? Então, acho que essa fala de ter um motivo é muito importante, né? Quando a gente consegue criar uma rotina que acontece em função de um motivo específico, né? Eu vejo assim, na minha realidade, isso me ajudou muito ter uma rotina de manhã. Eu falo que a primeira hora do dia, ela conta muito sobre a vitória ou não do seu dia. Uhum. Então, como tu começa o teu dia, né? Como tu faz, eu vejo que tu também tem essa rotina, né? Matinal ali, eu acho que isso faz bastante diferença. As pessoas elas acordam muito atravessadas, pegam qualquer coisa, comem de qualquer jeito, e aí ele já começa. Uhum. Né? Já vai tendo toda essa ideia, né? Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Cara, E nesse processo de organizar a rotina, assim, o que que tu trabalha, né? Eu sei que tem algumas mentorias, tu faz. Como é que tu trabalha essa ideia da rotina na vida da pessoa? igual você faz, né? A gente sempre precisa fazer perguntas. Uhum. A pessoa precisa se fazer essa pergunta. Qual é a pergunta que eu sugiro que a pessoa se faça em casa agora? Você está aí em casa com dificuldade. Tá, então se faz a seguinte pergunta.
o que que eu posso fazer hoje. Uhum. Não é o que que vai ser o perfeito, o Uhum. ideal. Não, peraí. Existe aqui o perfeito, o ideal, segundo a minha projeção. Ok. O que que eu posso fazer hoje? Será que a partir de hoje, ou de amanhã, Uhum. esse episódio aqui está sendo gravado, eu posso arrumar a cama todos os dias? Uhum. Só arrumar a cama. Eu acordei, eu vou lá, eu vou arrumar a cama. Eu Uhum. posso fazer isso? Uhum. Então, beleza, então vamos fazer. Depois que eu arrumei a cama, o que que você pode fazer? Uhum. Então, sempre, o que você pode fazer? O que você consegue fazer? Uhum. Se a pessoa ela não tem, se a gente não tem uma percepção de que consegue fazer algo, Uhum. é muito difícil você sustentar a motivação no médio e longo prazo. Então, o que você consegue fazer? Ah, isso. Eu posso fazer, de repente, gosto de fazer, e eu parei de fazer, porque Uhum. a minha rotina é toda acelerada. Eu gosto de ler. Você pode deixar 10 a 15 minutos para uma leitura, Uhum. logo de manhã cedo. Eu posso deixar 10, 15 minutos para fazer um bom café da manhã, logo de Uhum. manhã cedo? Posso, sim. Enfim, Perfeito. você consegue fazer. E aí a gente vai avançando no dia. E vai Uhum. avançando. E vai avançando. E quando vê, a pessoa está conseguindo, de fato, formatar o que é útil para ela. Não, Uhum. não é o que é bom para mim. Uhum. Não existe a rotina ideal. Uhum. Existe a rotina que é ideal para a Pra pessoa. você. Uhum. Baseado nos seus valores, no que ela considera importante, nos seus limites. As pessoas têm uma pouquíssima percepção de limite. Uhum. Não entendem sobre limite, porque a gente não aprende isso, Dani. Eu não aprendi isso. Isso. E nessa era de superprodução, superprodutividade, né? Parece que a gente tem que estar sempre fazendo alguma Isso. coisa. É. Isso veio depois da segunda Revolução Industrial, que foi Uhum. de 1870 até 1914, mais ou menos ali, esse período. Você mudou o sistema de produção. Uhum. Máquinas agora conseguem fazer muito mais em menos tempo. Uhum. Então a gente começa a aprender culturalmente que a gente precisa fazer mais em menos tempo. Uhum. Mais e mais e mais e mais. Só que você se esqueceu de um negócio, né? Você não é uma máquina. Uhum. E o teu cérebro ele ainda não se adaptou a essa rotina diferente cultural na qual a gente tem inserido. Uhum. Não se adaptou a isso. Ele está adaptado quando você chega à noite, 7 horas, começa a escurecer, você faz uma fogueira, você reúne uma galera ali, vocês começam a conversar sobre histórias. Uhum. Você para de trabalhar, porque você não pode sair para caçar. Você sabe que tem um outro animal que consegue enxergar muito mais do que você à noite. Uhum. Você tem que parar, brincar, planejar o dia seguinte, como é que ele vai ser. Por isso que a gente fala, se você vai fazer um bom planejamento do dia, é bom você fazer quando? Antes. Na noite anterior, antes. Não é no dia que você acordou ali que você vai começar a planejar. É antes, Uhum. noite anterior. Isso está de acordo com a forma como a gente foi evoluindo. Então, como a gente mudou muito o nosso sistema de produção, essa hiper necessidade de produtividade, ela vai sendo reforçada na medida em que você vê, sei lá, alguém falando na TV, um atleta, um artista, que dormir é bobagem, né? Enquanto as pessoas estão dormindo, eu estou trabalhando, Uhum. né? Sim, ou então aquela frase, né? Trabalha enquanto eles dormem, uma coisa Isso, assim, né? isso. Trabalho enquanto eles dormem. Tá, eu concordo, dependendo de quando é que eles estão dormindo ou quando é que você está trabalhando. Então, Exato. dormir é importante para que você tenha produtividade também. Para que você Claro, tenha motivação para ter com uma certeza. rotina. Uhum. Como que você vai dormir 4, 5 horas por dia e você vai acordar no dia seguinte querendo manter uma rotina? Você vai ter menos motivação para fazer isso. Então, dormir também é importante, mas isso foi mudando com o tempo. Uhum. A questão é que, por mais que a cultura, insisto, ela tenha mudado, o teu cérebro não mudou. Ele continua igual. E ele responde igual. Então, a gente precisa de algum conhecimento, que acredito que é o que você faz quando você está aqui, quando você está no Uhum. consultório, você está tentando passar para a pessoa que se ela não consegue fazer isso, cara, busca ajuda, né? Uhum. Perfeito. Busca ajuda, vai num profissional que vai Uhum. conseguir te munir daquilo que a gente entende hoje que é o que funciona. Isso. Se Exato. do jeito que você está fazendo não está funcionando, Uhum. vamos mudar. Essa frase que tu falou é muito boa de comece fazendo com o que você tem, né? Tipo assim, organize sua rotina. Tu falou ali da leitura. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade para parar e ler, né?
sabendo que isso é uma coisa importante para mim, para o meu trabalho, para tudo, né? Mas assim, ler livros, normalmente sou aquela pessoa que tô lendo 3, 4 livros ao mesmo tempo. Nunca vou começar o livro agora e vou terminá-lo. Não. Eu vou lendo vários ao mesmo tempo e assim. E eu coloquei na minha rotina matinal 7 páginas. Nossa, que pouco, Dani. Tá ótimo. Para quem tem dificuldade de pegar um livro e ler 7 páginas, é fabuloso. É o que eu consigo entregar. Eu valido aquilo ali como uma vitória, como uma conquista pessoal, e eu tô lendo o livro. Então, assim, para mim isso é importante entender. Isso é muito individual de cada um. Tem gente que pega um livro e devora, e tá tudo bem. Eu não sou essa pessoa, eu entendi, aceitei, acolhi e resolvi da melhor forma possível. Então é bem importante se entender que em alguns momentos tu vai ter que lidar com o que você tem, mas eu acho que alguns pontos da rotina tu precisa, eu falo muito em ser adulto e fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, atividade física. Você tem um horário previsto para aquilo, não deixa jogado aleatório, né? Organiza para ter um momento, né? Daquela a alimentação, aqueles pilares básicos, o sono, né? Os pilares básicos. Organiza a sua rotina para ter aquele momento. Quando faz o planejamento da semana no domingo, que é o que antecede a semana, bom, terça eu tenho meu treino, quarta eu tenho meu aeróbico, consegue organizar dessa forma, né? Começando, claro, com os passos de cada um, né? Mas é importante ter esses marcos dentro da rotina, né? Eu acho importante. Perfeito. E você, se você ler 7 páginas por dia, do jeito que você faz, no final de um ano, isso dá quanto? Essa é a conta que a maioria da gente não consegue fazer. Uhum, sim, O que eu exato. tô fazendo hoje, como é que isso repercute daqui a um ano? Não Uhum. é semana que vem. Agora, o imediatismo, né? Daqui a um ano, o que eu estou fazendo, se eu continuar fazendo exatamente assim, vai gerar o quê? Vai me Uhum, permitir ter o quê? Se uma uhum, pessoa lê 20, 30, 40, 50 páginas, isso não valida também que uhum, o que ela está fazendo é eficiente ou é efetivo. Depende de motivação, quão motivada ela está. uhum. De repente, a motivação dela está sendo: eu preciso ser o cara que mais Mas páginas lê. lê. Beleza, agora eu te pergunto, o que, que você leu? Vai lá, me fala. Uhum, sim, Não entendi. consegue. Não consegue. Adiantou de alguma coisa? É. Uhum, Eu falo assim, cara, eu pego livros, falando da questão de livro, aham, se o livro não me interessa, eu claro. comecei a ler, eu paro de ler. Uhum, Eu não vou terminar de ler o livro porque eu comprei o livro, eu tenho que terminar de ler o livro. Não uhum, existe isso. sim. Eu tenho que. Não, você não tem que nada. Uhum, perfeito. Você tem que estar motivado para fazer isso. Se Uhum, isso não te motivou, de repente, no contexto, não é algo que faz sentido para você, cara, pega uma leitura que vai fazer sentido para o contexto. uhum, sim. Para alguma coisa que você está vivendo, para alguma experiência. Aí você começa a se motivar. Então tem que ter uma função. Sempre tem que ter uma função. Se a rotina, aquilo que a pessoa está tentando encaixar, tem uma função clara para ela, é Uhum, importante para ela, é mais fácil que ela consiga se manter motivada no médio e longo prazo. Com pilares que são inegociáveis, que foram o que você falou. sono, Exercício, tem estudos que mostram que quando você tem uma rotina fixa de horário para exercício, exercício. Uhum, é mais fácil você conseguir manter essa rotina no médio e uhum. longo prazo. Então, ter um horário é legal. A tua alimentação, a tua dieta. Sabe quanto tempo leva para você fazer uma refeição? Pra fazer? Ah, é pouco. De me Isso, preparar. para preparar, isso, aquilo. Às vezes a pessoa não tem noção. Uhum. Cara, você leva 20, 30 É, minutos. eu ia dizer no máximo. Então, beleza. Então, multiplica isso por 4 refeições. É Duas quanto? horas. 1h30, 2? Então, você sabe que você precisa desse tempo total para fazer isso. Pra organizar Você não, isso. você não dá para colocar uma outra coisa. Uhum. Não dá pra trabalhar em mais não sei o quê, mas se você fizer isso, você vai Sua tirar daqui. prioridade. E tem muita questão da prioridade, né? Prioridade. Isso é importante, né? Porque a partir do momento que você coloca seu autocuidado em prioridade, essas 2 horas que você se dedica a isso é prazerosa. Sim, Você está cuidando de você. sim, É prazeroso esse momento, sim, né? Eu acho que total. tem essa questão da prioridade, né? E você vai funcionar melhor em outras coisas. Não Exatamente. tem como negociar com isso. Isso. O cérebro, ele precisa de 3 coisas. Eu aprendi isso com o professor Jesus de la Gándara, ele é psiquiatra espanhol. E ele fala isso e eu adotei essa fala pra mim, porque acho que ela consegue ser didática Uhum. na hora de mostrar o quão importante é tanto o exercício, o sono, a dieta, a alimentação. O cérebro precisa de 3 coisas. Sabe quais são? Glicose, Uhum. energia, né? Energia, Como é que você vai sobreviver sem energia? funcionar. Uhum. Não dá, né? O cérebro pesa ali 1,2, 1,3 quilos. Imagina, isso de alguém com 70, 80 quilos, 2% do peso corporal e Uhum. consome 20 a 30% de energia.
Uhum. É muita Eu falei que é muita caloria. absurdo que ele consome. Uhum. Se você não tem nutriente, desculpa, você não vai performar Uhum. 100%. Glicose. Segundo, oxigênio. Se não chega oxigênio, não tem o que Não tem o fazer. que fazer. Se mexe, né? Exercício. Exercício. O corpo foi feito para se movimentar, Isso. né? Corre, vai lá, sobe escada, não sei, pula, né? Fazer Se alguma mexe. coisa. Faz algo, se mexe, sai da mesa ali, né? Vamos lá, se mexe um Sim. pouco. E o terceiro, informação. Uhum. Toda hora ele tá mapeando informação. O que tá acontecendo aqui, como é que tá meu intestino, se meu intestino tá ruim, ele tá mapeando essa informação. Uhum. E a partir disso, dessa entrada de informação, existe uma saída de informação também, que é a resposta fisiológica em si ou o comportamento do que a pessoa faz. Uhum. Então, se você consegue ter clareza de quais são os pilares que mantêm o teu cérebro funcionando de maneira ótima, não tem negociação com uma alimentação saudável porque eu sou empresário, eu sou CEO disso, porque eu trabalho. Não interessa o que você faz. Você precisa Uhum. disso para você conseguir produzir melhor. Você precisa dormir bem para você conseguir produzir melhor. Não necessariamente trabalhar mais, é você fazer melhor o que você faz. Para você ter empatia com alguém, para você socializar, para você ter uma percepção mais ampla do outro, o que eu preciso estar? Bem-humorado. Namorado. Se eu tô mal-humorado, eu não tô preocupado com o que você tá sentindo. Uhum. Tô preocupado comigo. Como é que eu vou fazer para eu começar a me sentir melhor, né? Eu não posso me sentir mal. Uhum. Se eu me sentir mal, não posso. Não A gente posso. aprende assim. Que nada mais longe da verdade isso, né? Não faz sentido. Você vai se sentir mal, vez ou outra. Uhum. Tá? Afinal de contas, nem tudo que a gente faz necessariamente a gente vai Vai gostar. gostar. Ou vai dar 100% Tá? certo Ou daquilo que vai a dar gente 100% programou. É, certo. exato. Vai errar, vai isso e aquilo. Então existem todos esses pilares aqui que na medida em que a gente vê o quão importante isso é, a pessoa precisa ver. Uhum. Se ela não vê o valor do que ela está fazendo, ou porque alguém não deu feedback, por isso que o nutricionista é legal. Uhum. Porque ele começa a direcionar a atenção para a pessoa, ó, tá vendo que você está conseguindo isso? Não é porque você está tomando um chá de camomila à noite. Uhum. É porque você está fazendo isso Exato. aqui. Uhum. Você está fazendo exercício. Uhum. E agora você melhorou teu sono. Uhum. A pessoa não percebe. Se ela não percebeu que a consequência de fazer exercício foi melhorar o sono, é muito menos provável que ela consiga sustentar aquele comportamento, porque ele vai ser selecionado pela consequência que a pessoa vê. Perfeito. É bem essa realidade. Tu tendo conhecimento do benefício que aquilo te traz, tu acaba por ter vontade e motivação para fazê-lo. Num cérebro que está funcionando normal, Isso. né? Ausente de patologias, Isso. né? De psicopatologias. Então tu consegue entender que ali tem uma. Tu conhece. Pra que eu faço isso? Né? Por que eu vou fazer isso? Ah, porque isso vai me ajudar. Eu, Daniela, por que eu arrumo a cama de manhã? Né? Durante muito tempo da minha vida eu não arrumei a cama de manhã. Inclusive, quando eu saí da casa da minha mãe, fui morar na minha própria casa, eu falei, o quê? Arrumar a cama? Nunca mais. Não, agora eu tô na minha cama, eu vou deitar de novo. Né? O pensamento, né? Aí, desde o momento que eu comecei a arrumar minha cama, aquela sensação de vitória e controle, né? Não, venci. Arrumei minha cama, agora lavo minha louça. Agora, sabe, uma coisa, o Manezinho fala, uma coisa vai puxando a outra. Sim. É exatamente isso. E tu vai chegando, sai às 8 horas da manhã de casa, que é o horário que eu saio de casa, eu já concluí todas as minhas tarefas em casa. Tá tudo bem quando eu voltar. Tá pronta a minha casa para me receber. Isso. Pra eu estar naquele lar que eu gosto de estar. Isso. Né? Então, criar essa. E tendo conhecimento que, para mim, naquele momento, arrumar a cama e lavar a louça me trouxe uma sensação de organização. Isso é importante para mim. Né? Durante muito tempo eu falava pra mim, mas minha mãe falava bagunceira, desorganizada. E eu fui criando a falsa crença. Até que um dia eu parei e pensei assim: para chegar onde eu tô hoje, eu não sou desorganizada. Alguma coisa você foi organizada. Alguma coisa foi organizada. Então, por que eu não vou organizar melhor ainda e ter esse senso dentro de mim, né? Incrustado aqui, eu sou organizada. Isso me dá pulso para criar um programa de podcast, para ir para ter o consultório, para criar meus outros projetos. Então, isso é importante. Onde entende o que é o benefício daquilo ali. E era só arrumar a cama. Não, para mim é uma grande coisa. Né, de organização. Então, acho que é importante de entender que dentro da rotina que você se predispõe a fazer para você, o que ela vai te trazer de benefício? Né? O que ela vai te trazer, assim, de qualidade, de vida, de vitória, de realização?
né? A ideia é realizarmos as coisas, né? Realizar o que a gente está predisposto nessa jornada. Então, o que daquela rotina tu pode trazer? O que ela vai te trazer de positivo, né? E eu acredito que a alimentação, ela é um dos pilares, porque ela vai, pelo menos, fazer você pensar ali 4 vezes ao dia, em média, né? De se organizar. O treino, de você ter esse checkpoint marcado na sua agenda, né? Sabendo o que isso vai trazer. O sono, né? São coisas que podem ser elencadas. A rotina que tu vai fazer de manhã, ou tu vai ler, ou tu vai meditar, ou tu vai fazer o que tu acredita, ou tu vai ouvir uma música, ou tu vai fazer, ou vai ouvir um podcast, né? O que tu vai fazer dentro daquilo ali, né? Acho que isso é importante. O que eu vejo hoje, Fernando, dentro do consultório, é que geralmente as pessoas chegam com a ideia de objetivo estético, né? Então, primeiro grito é o grito estético, né? Então, eu quero isso, eu quero emagrecer, eu quero melhorar isso. Eu falei, tá, para isso acontecer, qual é a vida que tu tá levando no teu dia a dia que faz isso tá como tá? Tu tá gritando isso hoje por emagrecimento. Então, tem que começar lá nessa parte de rotina, porque é a constância do processo da rotina que vai concretizar. E daí vem essa história, né? Você precisa gostar e amar a rotina que você tem. Às vezes, não tanto pela tarefa executada em si, mas pelo benefício que aquela tarefa executada traz na tua vida. Eu acho que é essa a ideia, né? Concordo totalmente com você. Acho que essa é a. Tem que ter essa função. E a função, eu sempre vou falar disso. Comece a perceber. Toda vez que você faz X, qual é a percepção de controle? Uhum, Percepção de controle subjetiva, ela está relacionada e correlacionada com maior bem-estar, autossuficiência ou autocapacidade de, cara, eu consigo fazer X. uhum, Eu preciso sentir que eu consigo. A pessoa que sente que não consegue fazer X, mesmo que ela tenha até as condições de fazer, uhum, ela tem até a habilidade para fazer, mas se ela não sente um alto grau de autoeficácia que a gente fala, dificilmente ela vai se manter motivada para fazer. Então começa a perceber, quando lavou a louça, por que você se sente bem? Porque você está vendo que está ordenado. É simples. uhum, O cérebro processa informação, não tem bagunça. Alívio. uhum. Pronto, é isso. Acabou. Paz. Não tem que ir para um campo filosófico, transcendental, se a pessoa não quiser. Simples. Vamos para uma coisa mais objetiva. Seu cérebro entendeu que tem ordem aqui. Acabou. Uhum, Você vai se sentir muito menos ansioso. Um ambiente que está organizado. Um ambiente que tem, por exemplo, aqui, ó, esse verdinho. A gente tem estudo hoje, não consegue mostrar ainda por qual via ou mecanismo específico isso acontece, mas quando o ser humano tem contato com a natureza, uhum, com elementos da natureza, parece que existe um processo de restauração de atenção, de foco, né, dirigido e de níveis de resposta a estímulos estressores, ou de resposta estressora, quando a gente está o dia inteiro fazendo isso, isso, isso. Tem uma hora que você se desgasta e você uhum, começa a sentir que está meio agitado. Parece que o pensamento está desordenado, bagunçado, inquieto. Você vai para aqui, vai para lá. Quando você entra em contato com algum ambiente mais natural, se regula. uhum, Então, a partir do momento que eu entendo isso, o que, que eu posso fazer? Eu crio na minha rotina momentos ah, específicos para que isso daqui me venha ajude e junto. me potencialize com outras coisas. Eu preciso de um descanso. Na rotina, precisa de descanso. Uhum, Eu tenho meu tempo, da X hora. Na hora que a gente começa a mapear, a gente começa a ter uma noção com rotinas, começa a ter uhum, controle. Eu sei que em tal momento do dia, eu vou começar a me sentir assim. Começa a ficar previsível. uhum, Na hora que eu sinto isso, eu vou lá e faço o quê? Cara, eu vou fazer uma caminhada de 15, 20 minutos aqui no Jardim Botânico. uhum. Eu vou lá e faço isso. E me Perfeito. exponho àquilo. Ah, e fico ali. Não faço nada. Aí me recupero e volto a E fazer o que volta. preciso fazer. Uhum. Acabou. Tem uma função específica. Sim. Restauração. Acabou. Pronto. Me deu controle ali. Voltei a ordenar o pensamento para conseguir fazer outras coisas. Agora, existe um desafio, né? Quais são as barreiras? Porque a gente falou do benefício. A pessoa O tem que 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 saber os impede? benefícios. Agora, O que que quais são as impede? barreiras que estão impedindo você fazer ou sustentar isso no médio e longo prazo? Uhum. Sim. São várias. Desde a pessoa internas de As crenças aprendizados. também
de vida que carregaram com ela, né? Aprendizados que ela teve ao longo da sua história de vida. Uhum. Você, por exemplo, via muito da tua mãe que você era desorganizada, Sim, tal, aham. tal. E de outros fatores externos, como, sei lá, cara, a pessoa, às vezes, o marido, filho, namorada, Uhum. mãe, o pai, as pessoas com quem ela convive, têm valores diferentes, têm rotinas também diferentes. Não Uhum. sei, às vezes a pessoa recebe uma crítica porque ela tá fazendo e tal. Pode ser que para alguém que mora sozinho, seja um pouco menos custoso fazer isso. Sim. Para alguém que tá num núcleo familiar. Bem legal essa tua fala, que eu lembrei de uma coisa, vou falar porque às vezes tem, isso a gente aprende vivendo terapia várias coisas, né, isso que tu falou, do meio, né, como faz influência. Eu também outro pensamento que eu tinha, a minha mãe ela é super meu primeiro episódio foi com a minha mãe e meu pai, né, foi eles que eu Maneiro. trouxe aqui. Então você já conhece a figura. Então a minha mãe ela é uma pessoa hiperativa, hiper várias coisas, e, ela sempre trabalhou a vida inteira de empregada doméstica e meu pai é pedreiro. Só que meu pai sempre trabalhava pesado, né, então às vezes ele chegava depois do almoço, eu pequena lembrando dessa história, trazendo pra minha realidade hoje, vocês vão entender. Ele sentava depois do almoço e tirava um cochilo, mas a minha mãe nunca tirou cochilo. Então ela falava pra ele assim: "Amor, vai deu, já deu, vai trabalhar", tipo assim, parou? Não para, né, porque ela não parava. E quando eu me peguei pensando nos momentos que eu estava descansando num ócio, eu vinha aquela crença: "Ah, espera aí, não posso parar, tem que produzir". E quando eu fui entender que isso vinha lá, imagina, eu passei a infância inteira, dia após dia, ouvindo isso, né, de uma pessoa que eu valido muito, que é minha mãe. E eu falei: "Não, espera aí, esse é o pensamento dela, não é meu, é uma crença, não é minha". E tu consegue se livrar disso, tu consegue dar esse passo. Por isso que uma coisa que é muito importante nessa criação de rotina e de motivação é a atenção que a gente tem com a gente mesmo. Uhum, E saber o que que é nosso e o que que não é. uhum. Né, isso é importante, Sim. né, então, o que está me limitando, de repente, a ter aqueles 15 minutos de contato com a natureza? O que está acontecendo que está me limitando? De tu fazer essa pergunta para você mesmo. E normalmente a gente sabe a resposta, se não sabe a gente procura ajuda para achar a resposta, Isso. né, acho que é meio que para tentar a gente pensar nessa rotina funcional que a gente vai ter que passar por muitas crenças nossas, vai ter que passar por muitas situações que nos impedem, né, parece que trava. Uhum. Né, de tu fazer isso, aquilo ali, ter mais, satisfação naquilo que tá fazendo, sem o peso da culpa, né, que eu Uhum. acho que muita gente carrega isso. Muito. Culpa, vergonha, Vergonha, se sente inadequado, isso, não recebe o reforço que é necessário para o comportamento se mantenha ao longo do tempo, reforço. Uhum, porque a pessoa está convivendo com outras pessoas que têm valores diferentes. uhum, E tá tudo bem. A grande questão é: isso te afeta? Afeta a tua qualidade de vida? uhum, Se você não consegue desenvolver habilidades, hoje dentro da psicologia existe a terapia, a DBT, dialética comportamental, uhum, e ela busca de alguma forma ensinar pessoas que têm, por exemplo, em específico, transtorno de compulsão alimentar ou barra episódios de compulsão alimentar e torna essa pessoa um fator de risco para desenvolver o transtorno, uhum, comunicar as coisas, saber falar, você saber se posicionar. uhum, Você aprendeu isso na infância? Se posicionar? uhum, Mamãe e papai ensinaram isso pra você? Limites? Isso aqui é o limite. O que eu preciso, o que eu necessito, e o que eu uhum. tô sentindo. A maioria das pessoas, se Não. você pergunta, o que você tá sentindo? Cri-cri, Uhum, não sei. A pessoa tá com raiva e ela vai falar, ou o contrário, ela tá com medo e ela vai falar que tá com raiva. uhum. Ela vai dizer, eu tô sentindo raiva, quando na verdade ela tá sentindo medo. Medo. Uhum, Mas ela aprendeu a enfrentar essa situação com raiva, certo? Se você não sabe o que você está sentindo, o que você precisa para se sentir de uma outra forma e o que você necessita para que isso funcione, como é que você vai conseguir expor ou falar isso para uma outra pessoa que precisa te ajudar uhum, para que você chegue e diminua pelo menos essa barreira que você enfrenta? uhum, Não tem como isso acontecer. Não tem como você receber suporte das pessoas e faz mais parte de um pilar também que é importante, tanto para perda de peso quanto para você sentir que, cara, você tem uma rede de apoio que te valoriza pela pessoa uhum. que você é, pelo teu esforço.
Não porque você vive acertando as coisas, porque você é perfeito. O suporte social, ele tá já está bem estabelecido que ele é uma peça importantíssima no processo humano, Uhum. né, para atingir objetivos ou para você se sentir funcionando. Tem uma percepção subjetiva de segurança no Segurança. mundo, de que se der um pepino, você tem alguém para te socorrer, Uhum. que te entende, te compreende. Como é que você vai ter isso? Isso não cai do céu. Ter suporte das pessoas é uma conquista. Uhum. Assim como você ter uma boa qualidade do sono, É uma hoje é conquista. uma conquista. Não é uma coisa que vai acontecer. Uhum. Ah, tô aqui, decidi, tenho a melhor das intenções, quero que isso aconteça. A Não. intenção sozinha não vai mudar o fato. O querer não é nunca é suficiente. Ele é a motivação, é o início. Mas tem que ter um processo que sustente. Então, se você não sabe, Dani, e eu acho que você faz isso muito bem, se posiciona, Uhum. fala, eu tô sentindo isso, Uhum. eu preciso disso, eu necessito disso aqui. Uhum. Você me ajuda? Perfeito. Ajudo. Não me ajuda? Então você vai pra cá, E eu vou pra eu cá. vou pra cá. Uhum. Fechou? Acordo feito? Todo mundo Uhum. ganhou, certo? Certo. Só que aí não pode. Uhum. Ah, mas a pessoa vai se sentir mal. Eu não posso falar isso. Eu, eu não vou. Será que essa pessoa vai parar de gostar de mim se E eu a fizer isso? sensação de pertencimento, né? De não Você tem pertencer, né? isso. Você tem um sociómetro É esse. que começa a falar, cara, eu vou ser Uhum. rejeitado. Existem regiões do cérebro que processam isso, que é o cingulado anterior e a ínsula. Então, Uhum. quando dá um friozinho na barriga, que você tá meio. É a ínsula que está recebendo uma informação sensorial. E aí o cingulado anterior se ativa e outra região do córtex aqui pré-frontal, que é o dorso lateral, principalmente, ela tem uma função para o pessoal entender de percepção de controle, de que você domina a situação, de que se você ficar um pouquinho ansioso, você vai conseguir se autorregular, você vai Uhum. entender o que está acontecendo, tomadas de decisão de longo prazo. Você não toma uma decisão porque você está tentando fugir de algo, mas necessariamente você está tentando conquistar alguma coisa. Essa região ela começa a diminuir a atividade quando você começa a ter esse medo Uhum. excessivo frente a uma situação que o hipocampo, que é uma região que processa e armazena memória, dependendo de uma experiência de vida passada. Uhum. Você chegou lá e tentou falar o que você estava sentindo, ou pedir ajuda para alguém, a pessoa te falou: não, menino, vai falar Vai. com sei lá o quê, tal. Você foi rejeitado. Eu tô. Pronto. Ali você Ali formou a começa. memória. Então o que você fez de falar, tá, quando foi que eu aprendi Uhum. que eu sou desorganizada? Uhum. Quando foi que eu aprendi que o meu valor está em acertar? Uhum. Quando foi que eu aprendi que se eu faço o que outras pessoas querem que eu faça, é aí que eu tenho valor? Uhum. Isso é aprendizado. E gera um sentimento a partir desse aprendizado, em contexto de vida. Então, o que eu poderia falar para as pessoas é, para você conseguir essa autonomia, percepção de controle, de um espectro de liberdade na tomada de decisão para ter uma rotina que funcione, outras pessoas te dando suporte, ou você vai seguindo o teu caminho e essa daqui segue outra, isso não vai acontecer, vou repetir, tá? Bem baixinho aqui. Isso não vai acontecer se você não ultrapassa a barreira do desconforto para ter uma conversa difícil. Nunca vai Pronto. acontecer. Perfeito. Não vai. Perfeito. Sabe que uma das questões, tu falou disso, dessa egrégora, né? De quem vai te ajudar e quem não vai te ajudar. Uma outra pergunta que eu falo no meu inquérito, que é sempre falam, Dani, por que tá se perguntando isso? Que é assim, quem convive contigo sabe que tu tá aqui buscando isso? E essa pessoa, eu sempre falo assim, ela te ajuda? Ela te atrapalha? Ou ela é neutra? E conforme a resposta dela, normalmente é assim, atrapalha, né? Geralmente é uma pessoa que dois estão puxando dentro de uma casa, cada um Claro. puxando para o lado. Atrapalha. Eu falei, qual é a tua percepção com relação a isso? Porque em algum momento você vai ter que ter essa conversa difícil. Eu quero melhorar minha saúde e as tuas atitudes estão me atrapalhando e a gente precisa chegar no denominador, entende? Porque isso faz parte do processo, porque justamente esse sociômetro que a gente tem, se tu convive com aquela pessoa e ela faz parte da tua vida, né, até o momento que vai divergir, vai precisar dessa ajuda. Sim. Principalmente para mudanças como são essas de rotina, de coisa assim, né, de alimentação. Eu acho que é bem importante, né, e eu volto sempre para aquele ponto, né, Fernando, da atenção. Qual é a atenção da minha vida hoje, né? O que está acontecendo? Será que tu sabe de fato
o que tá acontecendo na tua vida hoje que não te permite ter uma rotina? Uhum. Sabe? Será que tem alguma coisa? Por que te impede? E não é o não consigo. É porque não é prioridade. Naquele momento, aquilo ali não é... Tu não viu o quão maravilhoso aquilo pode ser. Claro. Né? Então, é saber o resultado que pode dar, tornar aquilo como prioridade e colocar isso em prática. Dentro do que você pode fazer, como a gente conversou. Né? Sim. Dentro da sua logística ali, né? Acho que é mais ou menos dentro dessa situação a gente vai criando essa rotina. Sim. Né? Precisa se valorizar. Exato. Precisa Não ter tem isso. jeito. O ser humano, ele precisa, por natureza, ele precisa se sentir valorizado. Uhum. Só que a gente, novamente, aprende por N contextos de vida que a valorização depende Do do outro. outro. Se tu A me validação valida, externa, né? se tu me valida, então eu tenho valor. Uhum. Fechou. Aí, ok. Isso pro teu cérebro é algo muito claro, já é um hábito. Se Uhum. torna um hábito. Se torna um hábito, cara. Se torna algo como se fosse parte de você. A pessoa fala, eu sou isso. Não, peraí. O eu é uma coisa, tá? O teu cérebro é outra. O eu tem objetivos, diz que gostaria disso, deveria isso, mas o teu cérebro aprendeu de uma forma totalmente diferente desse daí. Então, sim, você pode querer duas coisas. Você pode querer emagrecer e comer batata frita todo dia. Uma não tira a outra. Você quer Não as duas impede. coisas. É. Você quer ter uma vida assim, funcional, uma rotina assim, mas você também quer, não quer ter conversa difícil com as pessoas. Uhum. Você quer as duas coisas, mas uma impede com que a outra aconteça. Uhum. Aí entra essa questão que eu acho que é um diferencial que você tem, porque a maioria dos profissionais da área da saúde, em geral, e quem viu isso num estudo, eu não lembro agora o autor do estudo, mas sei que está no livro do Daniel Goleman sobre inteligência social, no capítulo sobre o estresse é social, vocês podem buscar esse capítulo, o estresse é social, e ele mostra que médicos, porque esse estudo foi feito com Aham. médicos que conseguem ter empatia com o paciente, escutam o que o paciente está falando. Eu te entendo, Uhum. eu te compreendo, eu estou com você, você não está sozinho. Mesmo esses médicos, quando eles cometem algum erro, eles são muito menos processados do que os Os outros. médicos que não têm Empatia. esse senso de eu entendo o que você está passando, Uhum. eu compreendo a tua dificuldade. Ó, vamos criar uma solução, vamos buscar alternativas. Eu sei que é difícil para você, Uhum. eu sei que é difícil falar isso para uma pessoa que está convivendo com você. Eu sei Uhum. que é muito difícil. Teu cérebro está entendendo assim, interpreta assim. Dói, é uma dor Dor física. física. Dói. Só que eu também preciso te falar que a única forma de superar isso é você enfrentando o desconforto. Não tem outra. Uhum. Não existe outra. Podem existir maneiras mais seguras de você fazer isso. Aí acho que é legal a gente sempre criar uma estratégia. Vai treinando com as pessoas que você se sente segura, que você confia. Você, sabe, sempre existe alguém que você fala, cara, Eu eu posso conto falar. tudo pra essa pessoa E que tá tudo bem. eu posso falar que eu, sei lá, fiz até uma coisa aqui que eu não quero nem falar pro YouTube não banir, né? Que essa pessoa vai continuar, cara, tá junto. Então Ela vai treina com ouvir. ela. Treina a falar o que você tá sentindo. Uhum. Treina a falar o que você precisa. Treina a falar o que você necessita. Começa a Uhum. ver, começa a se sentir reforçado ali. Aí você vai escalando. Vai escalando. Até que uma hora você chega e conversa com o maridão. Uhum. Você chega e conversa com tua namorada. Você chega e conversa com o teu chefe. Você chega e, cara, ó, eu preciso disso, disso, disso. Você tá seguindo os teus valores? Tá Uhum. sendo honesto? Uhum. Tá sendo transparente? Então, quando você age de acordo a valores, Isso. é ali que tá a consequência. Você constrói uma consequência. É o teu valor. O que vem depois disso, se a pessoa gostou, não Aí, gostou, aí não achou bom, diz respeito. não diz respeito a você. Você Uhum. não tem que controlar o que a outra pessoa tá sentindo. Uhum. É direito dela se sentir mal. Exato. Perfeito. Mas é direito teu construir o teu valor. Eu tô Exatamente. agindo de acordo com o meu valor. Isso é importante pra mim? Você me ajuda? Sim. Tô junto com você. Não me ajuda? Não compreende? Não tenho o que fazer. Exato. Meu valor é esse daqui. E eu me valorizo pelo esforço de ter feito isso. Ah, Fernando, mas isso é uma besteira. Isso não funciona. Então, você tem duas opções. Fazer do teu jeito Vou fazer assim. ou fazer do jeito que uma galera já vem estudando um bom tempo, dizendo que se você se autovaloriza pelo Uhum. esforço, pelo que eu fiz hoje, cara, eu vou lá e escrevo.
Eu, Fernando, me valorizo Por isso. porque eu me preparei para o podcast com a Dani e eu fui responsável, cheguei no horário. Uhum. Todo mundo tem algo pelo que pode se valorizar. Exato. Eu me valorizo porque eu acordei e fiz a cama. Eu me valorizo por Isso. esforço. Não importa o que você fez, se é pequeno, se é Isso. grandioso. Perfeito. Todo santo dia faz isso. Me diz daqui a 1 ano se o teu cérebro não mudou. Melhorou. É impossível não mudar. É. Não tem como. E é muito legal isso, porque eu, no final do meu plano alimentar, quando eu entrego para a pessoa, tem a validação. Valida quem foi você hoje, no dia de hoje, e aquilo que você conquistou pelo seu... Tá escrito. Conquistou pelo seu esforço. E valida isso. Pode ser, eu hoje escolhi não comer a sobremesa do buffet aquilo que era gratuita, porque eu quero, de fato, melhorar a minha composição corporal. Perfeito. Tá, mas é só não escolher a sobremesa. Valida. Valida, porque quanto mais tu validar aquilo, mais o teu cérebro vai entender que tá perfeito. E da próxima vez tu não vai nem precisar pensar sobre ela. Tu vai passar a sobremesa de uma forma bem tranquila. Né? Isso é importante quando a gente pensa em validação do dia. Né? Como tu falou, todo dia a gente tem algo que a gente pode realmente honrar ali do que a gente fez. Então, honre. Né? Eu também gosto muito de escrever. Né? Uma coisa que faz, até porque o cérebro, ele, quando tá escrevendo, eu escrevo assim, né? À mão, né? Não é? Controle da situação, tu acaba tendo essa percepção, né? E incorporando melhor aquele sentimento. E aquilo que tu falou do sentimento, Fernando, eu queria lembrar uma coisa que me passou agora na cabeça, que assim, a gente vai conversando, vai passando as coisas na cabeça, né? O sentir, né? O sentir, que é uma coisa que as pessoas têm uma dificuldade. E outra coisa, os sentimentos negativos, né? Eu acho que não existe nada negativo e positivo no que diz com relação ao sentir. Mas aqueles sentimentos, por exemplo, raiva, medo, dor, são coisas que às vezes lá na infância, por exemplo, a criança cortou o joelho. Engole o choro, não chora, né? Para, é feio. É feio isso, é feio a birra, é feio gritar, é feio aquilo. Podou aquela sensação de sentimento e hoje ela chega nessa fase adulta onde sentir aquilo parece ser errado. Sentir aquela sensação parece ser errado. E daí ela não expressa. E normalmente a gente sabe que emoções não bem tratadas, doenças instaladas. Perfeito. Fibromialgia é uma situação dessa, enfim, tem outras. Mas, então, quando a gente consegue expor essa sensação de sentimento, né? Seja numa fala, seja numa escrita. Eu estou sentindo isso e tá tudo bem. Tu consegue validar. E eu acho que passar pela rotina, quando gera esse desconforto, que é o desconforto da dor, é ali que a pessoa trava. Então, assim, ela não quer sentir a dor do desconforto. Mas como ela não sabe lidar com o que ela sente, ela passa por cima e procrastina e deixa estar. E não faz aquela tarefa da sua rotina, que poderia lá na frente trazer um valor se ela de fato conseguisse conceber que aquilo ali vai trazer um valor. Total. Isso que você falou, a gente chama de flexibilidade comportamental. Faz parte de uma das funções, ou das funções executivas, mas uma das funções envolvidas na capacidade de você adaptar o teu comportamento em distintos contextos. É você se adaptar a uma situação X de maneira assertiva. Então, quando você, por exemplo, não cede a um desejo de não vou para academia hoje, ou não vou comer isso que é mais saudável, vou comer isso aqui que é mais calórico. Toda vez que você não cedeu, em algum grau que seja, ou você comeu menos, ou você não foi para academia, mas você pulou corda em casa, em algum grau, você aumenta a flexibilidade comportamental. E o teu cérebro ele vai mudando, se modificando. E, consequentemente, ao fazer isso, você vai ganhando uma percepção de controle. Você não está sendo controlado necessariamente pelo aquele desejo, pelo que você está desejando no momento. E quando a gente nasce, durante aí a primeira infância, exatamente o que você falou, o cérebro ele é uma esponjinha, né? Tá absorvendo tudo. Você aprende pela experiência. Você não aprende porque você escolheu, igual você pode escolher hoje, sei lá. Eu vou aprender a fazer malabarismo. Tá. Então o que eu preciso aprender a fazer? Eu vou buscar um professor, eu vou fazer isso, vou treinar.
Tem que ser algo voluntário Uhum. para conseguir formar um aprendizado. Na infância, você é um copinho vazio e começaram a colocar aguinha dentro de você. Você forma conhecimento e aprendizado pela Experiência. experiência. Não importa o que você decidiu, não interessa. Uhum. Então, se você ouviu alguém falando, engole o choro, É. você aprendeu pela experiência que você não pode Chorar é chorar, ruim. que isso é ruim, que você não pode sentir o que você está sentindo, você não pode estar ansioso, que você não Uhum. pode estar triste. Perfeito. Quem que sofre muito com isso? Entendendo que todas as pessoas vão sofrer, mas quem sofre muito? Homem. Uhum. Principalmente porque, do ponto de vista cultural, existe uma relação com que sentir ou sofrer, ou você tá triste, ou chorar, que Uhum. seria considerado o ápice da fraqueza. Uhum. Você não é forte. Tem que ser forte. Chorou. Tem que ser forte. Tem que ser. Se você chorou, você é fraco. Você Uhum. sofre bullying na escola. Se você chora. Uhum. Sim. Sendo que o choro é um transbordo emocional frente a uma situação X que tem uma função. Ponto. Não tem mais nada além disso. Tem uma característica genética. Uhum. Às vezes a pessoa começa a chorar e fala, cara, eu não queria nem estar chorando. Eu tô chorando. Racionalmente, ela não tem sentido eu estar chorando, mas eu tô chorando. Não, beleza. Se você começa aprendendo a lidar com esse desconforto emocional e você entende qual é a função disso, qual está sendo a função dessa ansiedade que eu estou sentindo aqui agora à noite. Uhum. Vamos sentar e bater um papo, ansiedade. Qual é a função dela? Então, ela é negativa? Pode ser. Em qual sentido? De que ela está te inibindo de fazer algo. Por isso que a gente chama uma emoção positiva ou negativa. Não é de boa ou ruim. O Uhum. positivo é de buscar. O negativo é de regular aquele comportamento. Inibir um comportamento. Tá. O que ela tá me dizendo? O que é ansiedade? Ansiedade é medo. Eu tô inseguro em relação ao quê? Se eu não escuto isso, não olho para isso, eu vou lá e como para me regular, para me sentir um pouco melhor, você vai se sentir melhor. Só que você fez algo interessante. Você empilhou justamente o problema que a ansiedade está te dizendo para você olhar. Não olhou. No mês seguinte, aquilo aumentou. Porque você não olhou para isso. E você foi lá e comeu de novo. E você utilizou uma bebida alcoólica, você utilizou droga, você fez isso, fez aquilo. Ela vai Perfeito. empilhando, 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 porque você não olhou para o que ela está te dizendo. Filho, resolve isso daqui. Uhum. Você está inseguro em relação a isso? Isso precisa ser resolvido. Por que você está se sentindo ansiosa? De repente, porque você se olha e não consegue ver valor em você. E se teu marido, teu namorado, sei lá, termina com você, você vai se sentir Uhum. que ninguém pode te olhar, ninguém pode ficar com você? Pode ser isso. Uhum. Você tem uma percepção de valor baixa. E você fala, eu tô acima do peso. Então você começa. Aí vem a ansiedade. O que ela tá te dizendo? Pra te olhar. Se cuida. Uhum. Faz isso, faz isso, faz isso, tá. Aí tu colocou uma outra coisa em cima e não olhou Não aquilo olhou. que tava precisando. Ela engordou. Eu Uhum. vou mais, eu vou mais, eu vou mais. Mas isso está muito relacionado a uma falta de repertório e de entender o que está acontecendo. Eu não posso sentir isso. A pessoa aprendeu que ela não pode sentir. Uhum. Não, eu vou te dar uma notícia agora. Você deve sentir. Senti. Você não tem opção. A racionalização do processo ela é sempre emocional. Nunca é só racional. Sempre tem a emoção junto. Quem estudou muito isso foi Antônio Damasio. Talvez hoje seja o neurocientista mais conhecido que existe. Mas existem outros, como o Matthew Lieberman, da Universidade da Califórnia. Ele tem um livro que chama Social. Why Our Brain Are Wired Connected. Né? Como os nossos cérebros se conectam. E ele mostra lá num estudo que quando as pessoas recebem fotos, imagens de alguém, sei lá, tá zangada, tá com uma cara feia ali, meio estressada. A pessoa que tá recebendo imagem, dividiu em dois grupos. Um grupo conseguiu expressar o que estava sentindo e o que essa pessoa estava sentindo. O outro grupo não conseguia expressar o que sentia e o que a outra pessoa estava ali manifestando. O grupo que conseguiu falar, eu tô me sentindo com medo por estar vendo essa pessoa assim na imagem, regulou a atividade da amígdala, que é e tem uma função de detectar perigo no ambiente. Sim. Ou seja, o fato de você saber o que está sentindo, falar, Controla. te dá uma percepção de controle. E isso foi visto em exames de neuroimagem. Você coloca lá um capacete na pessoa, literalmente, Foto. aí você vê lá, cara, qual a região do cérebro que está recebendo mais, sei lá,
fluxo sanguíneo, tá consumindo mais oxigênio, tá consumindo mais glicose, tá tendo uma descarga elétrica X, tal. Ah, aqui é amígdala. Beleza. Então não é algo que a gente fala, eu acho que é isso. Não. Vamos rastrear. Nossa, é isso. Da década de 2000 para cá, a gente conseguiu evoluir muito nesse sentido, graças à neurociência. Então a gente consegue ver, cara, o que está acontecendo no cérebro de alguém que diz o que está sentindo, que Sabe sabe, o que tá sentindo. isso, a função é, beleza, então eu preciso fazer isso. Uhum. Então, empatizo que existe uma dificuldade que, por exemplo, alguém como você, um bom psicoterapeuta, Uhum. uma estrutura de profissionais da saúde que sejam treinados para conseguir Permitir ajudar as sentir. pessoas, permitir sentir. Uhum. E não falar que você é fraco porque perdeu para um prato de batata frita. Exato. E é muito, e dentro desse permitir sentir, vem uma outra história também que eu acho pra gente ir se encaminhando para o final, que tem muita relação com rotina, com resultado, com, realização, que é a forma como a gente coloca a comida como merecimento, por não entender o sentir daquilo, né. Então muitas vezes a gente chega em casa, estou cansado, vou comer para ter a sensação de descanso. Não, está cansado, descanse. Claro. Né. Estou, por exemplo, tive uma realização no trabalho, eu sempre falo isso, né, tive uma realização no trabalho, entreguei meu relatório, fui bem, então eu vou abrir um vinho. O vinho não tem a ver com o trabalho, tem que ter essa outra situação, o que tu merece por um dia bom de trabalho é dinheiro na conta, né. Então, assim, o merecimento é diferente. Então entender que se a gente conseguir avaliar o sentir, a gente consegue também fazer a melhor escolha para aquele momento, para aquela rotina, para entender essa situação, Total. né, dentro do dia a dia que a gente vive, né. E talvez grande parte aqui pensando no nosso tema de rotina, de uma rotina funcional que funcione para a sua vida, né, para de cada um, é justamente de entender que se a gente conseguir entender nosso sentir, onde está o benefício daquela situação, a gente vai começar a incluir aquilo que faz sentido e que traz aquilo, motivados, né. Acho que é mais ou menos dentro desse sentido, né, Fernando? Total, total. Observação, tá? Eu vou deixar essa observação aqui, porque, de repente, a gente estava conversando nos bastidores, né? Isso. Eu pego um corte de uma coisa, parece que porque você não falou uma, você tá afirmando Quando o que. outro. Não, não, eu não falei ela porque eu não posso dar contexto para tudo. Sei, Não, a gente só tem fica uma 5 hora. horas falando, né? Então, mas é o seguinte, às vezes você tá sentindo algo e a tua interpretação do que você tá sentindo não é a correta. Uhum. Então, existe inclusive o Robert Lehari, ele tem um livro que chama assim, fala assim, às vezes eu indico para um paciente ou outro: "Não acredite em tudo que você está sentindo", Uhum. que parece que vai entrar em contradição com o que a gente está falando. Não Aham. necessariamente, é um contraponto de a tua interpretação do Uhum. que você Você está tá sentindo. sentindo pode estar equivocada. Uhum. Você pode estar achando que está todo mundo olhando para você, quando na verdade ninguém Ninguém está tá nem aí para olhando. o que você está fazendo. Você teve uma experiência em algum momento, em algum contexto de vida, onde ficar alerta a expressões faciais, de repente a pessoa sofreu um bullying, um Alguma coisa. abuso Uhum. sexual na infância, e ela tem que ficar atenta a rostos, para ver Uhum. quem que é uma ameaça. Quem tá olhando. Aí vai para um contexto da vida adulta, parece que quando ela tá no meio de uma reunião, tá todo mundo olhando para ela com a cara feia, né. Às vezes a pessoa não dormiu, o outro não comeu, o outro e tá com Sim. a cara feia. Uhum. E aí você sente que é por você. Então existe um processo de aprender a interpretar o que a gente sente, para a Uhum. partir disso, a gente conseguir tomar melhores decisões também. Perfeito. E aprender a se regular emocionalmente com estratégias que sejam mais adaptativas. Uhum. Cara, eu tô me sentindo muito desconfortável, não necessariamente eu preciso ficar assim por muito tempo. Então, beleza, o que que eu posso fazer? Faz uma corrida e me diz se você vai Melhorar. continuar se sentindo mal depois que fizer. Não Uhum. tem como, Tem como. impossível. Você não vai continuar se sentindo mal. Ah, Uhum. só que aí existe aquela questão. Quem viu isso foi o Ken Barrett. As regiões do cérebro que processam gostar e querer são distintas. Então você pode gostar de ter feito algo e não querer E fazer não. aquilo. Tem uma motivação baixa para fazer. Aí quando você foi lá e fez, você fala: "Ufa, ainda bem que eu fiz isso". Uhum. E vice-versa, você pode gostar de algo que você, né, de repente, você quer muito ou
peraí, eu posso querer muito algo que eu não gosto, Não gosto. que são os vícios, Uhum. principalmente em substância, que com o tempo cria uma tolerância na resistência ao gostar. Você quer muito fazer aquilo, tem um desejo muito forte. Pessoa que tem um episódio de compulsão alimentar, Uhum. existe um querer muito forte. Existe Existe. um desejo muito forte por um conjunto de estímulos, ela se desregulou emocionalmente, tem ali um baixo controle inibitório, porém ela não gosta do que ela está fazendo. Enquanto ela está fazendo, ela está sofrendo. Tá. Está muito triste, está chorando, está sentindo que a consequência daquilo não vai ser boa para ela. Mas ela diz, eu não consigo parar. Perda de controle. Uhum. Então, o Ken Berridge, quando ele mostrou isso, ele é da Universidade de Michigan, também nos Estados Unidos, um pioneiro no estudo sobre as distintas maneiras que a gente pode abordar essa dinâmica e essa questão. Eu diria assim, para a gente não ficar enrolando, porque eu falo muito, Dani. Se você me deixar aqui, eu te falei, eu vou ficar 3 horas. A gente vai ter que voltar mais vezes, que a gente tem conteúdo, tem conteúdo. A melhor forma de você enfrentar essa situação é aceitando que você não controla o teu querer. Uhum. Quando você começa a querer algo que você sabe que a consequência de fazer isso, de repente, não Não, seja tá boa. o que você quer, aceite primeiro. Você não tem controle sobre o que você quer. Você não precisa se culpar por estar Por querer. querendo. Por querer. Quem controla o teu querer são os estímulos que estão acontecendo. Uhum. Agora, depois que eu aceito, não significa que eu serei complacente. Significa que eu vou olhar. O que está me levando a querer isso? O estresse no trabalho que eu tive, foi isso. Então, se eu estou estressado, que foi o que você falou, Aham. e eu diminuir o meu estresse, significa que o meu desejo por esse alimento mais calórico provavelmente vai diminuir. Uhum. Então, a função do alimento está sendo qual? Reduzir o Reduzir o estresse. estresse. Então, se tu faz uma outra coisa que reduz o Reduz o estresse, estresse. tu vai parar de sentir isso. Bingo, olha lá, Aham. pronto. Vou lá e faço. Quando eu fiz, e eu repeti, eu Melhorou. aumentei a minha percepção de controle. Agora eu consigo. Agora eu entendi. Perfeito. É. E só vai acontecer isso se tu tiver atenção e se tu estiver Atenção. permitindo se sentir. Atenção. Né? Muita Atenção. Atenção e memória. São Atenção. as duas coisas. Duas coisas pra entender. E o sono, privação de sono, excesso de estresse crônico, Piora esse quadro de piora a atenção e atenção e memória. memória. Por isso que é importante, né? O fator sono com a gente. Aquela que a gente falou lá no começo do podcast, ter essa situação. É. E dentro dessa ideia, a gente estava falando dos bastidores, né? Até contando coisas minhas ali. A gente tem o comportamento, a gente consegue perceber aquele comportamento, a gente consegue criar esse outro caminho, mesmo que seja não querer, né? Seja uma coisa que você não queira, mas que você sabe que vai trazer o resultado positivo. Né? No meu caso, arrumar a cama. Todo dia eu arrumo a cama não querendo. O teu querer ele aumentou um pouquinho. Ele Isso. aumentou um pouquinho ao ponto Isso. de é o suficiente para arrumar. Exatamente. Então, assim, não queria, mas eu sei que o benefício de arrumar a cama me traz uma grande sensação de vitória e organização. E isso é mais importante do que o meu não querer arrumar a cama. Isso. Então, modula o comportamento. Isso. E a criação da rotina, eu acho que é isso, né? Fernando? Dentro desse contexto. A gente tentar criar uma rotina que seja resolutiva, vitoriosa, e que te traga ao final essa validação de ti, daquela autovalidação, daquela autossuficiência, daquela auto-amor, autocuidado, enfim, né? De tu ter essa valorização, como tu falou, né? A gente valorizar ao final do dia. Conseguir. Acho que é isso. E ter boas referências de pessoas também. Isso é importante. A imitação, ela é legal? Ela tem uma função? Tem. Uhum. A criança precisa imitar. Ela imita. Muitas vezes, quando está aprendendo, ela tem que imitar. Então, se você está aprendendo algo, é normal você querer imitar alguém. Vírgula. Depois que eu imitei, eu verifico. Isso aqui tá funcionando para mim, isso aqui não tá. Não precisa ter a rotina igual a Dani. Não precisa ter a rotina igual a mim. Já disse, a rotina, ela é dentro dos valores de cada pessoa, é distinta. Dentro do cérebro dela, é diferente. Cara, teu cérebro é diferente. O meu, ele funciona de uma forma diferente. Eu não vou começar a rotina igual a você. Você não vai começar, de repente, igual a mim. Em algumas coisas a gente vai coincidir. Em outras coisas a gente não vai coincidir. Mas isso tá funcionando para ti? Tá te dando paz, tranquilidade, com algum grau de desafio, que é o que precisa ter? Sim. Então, cara, se você é pai, você é mãe, você tá agora, sei lá, tá gestante, eu vou fazer um pedido aqui para você. Valorize
o seu filho, valorize uma criança pelo esforço, não pelo acerto. Uhum. Tenha interesse nas coisas que ela faz. Não tente controlar o que ela faz, mas aprenda a estabelecer limite, para ela aprender a reconhecer limite, mas não controle o que uma criança faz. Uhum. Apoie o que uma criança faz. Goste dela, mostre que você está junto com ela. Deixa sentir, né? Deixe ela sentir, pergunta o que você está sentindo. Uhum. O que a gente pode fazer? Se você fizer tal, como é que você vai se sentir? Uhum. Pergunta. Deixa que ela se desenvolva. Desafie uma criança. Vivemos segundo eu, uma, Autor, eu. uma epidemia de pais superprotetores. Uhum. Sim. Né? Não pode sentir, não pode cair no chão, não pode. Aí quebra. Uhum. Entendo o desejo de fazer isso, de proteger. Uhum. Quando você faz isso em excesso, você não está construindo um adulto que tenha capacidade de repertório suficiente para conseguir se expor numa vida que não funciona desse jeito que você está tentando fazer. Uhum. O ambiente, ele muda, e para essa criança vai ser um ambiente desafiador, quando estiver na escola, quando estiver na faculdade, quando for trabalhar, tal. Então, valorize o esforço, não que foi perfeito. Uhum. Valorize esse esforço. Você se esforçou. O importante é você se esforçar, é você buscar aprender. Valorize o erro, tá? Errou. Qual é a informação por trás do erro? Uhum. Qual a importância do erro? Valorize o erro. Você errou, graças a esse erro. O que a gente aprendeu? Vá lá. Uma criança que faz isso, Dani, é uma criança que vai tornar a sociedade, com certeza, um lugar muito Melhor. melhor. Certeza absoluta. Eu acredito muito e valorizo qualquer pessoa que trabalha, né, pedagogo, enfim, Uhum. pessoas que trabalham com crianças. Eu acho que ali É a uma gente linha. tem uma oportunidade de um mundo um pouquinho mais organizado. Se a gente não faz isso, a gente vai ter um monte de desafio pela frente. Não tem muito desafio. É. Fernando, quero agradecer a tua participação aqui no Descomplicast, né? Tentamos descomplicar a rotina aqui. Tenho certeza que vai voltar aqui, a gente alinhando Mas as se você me agendas. convidar, eu Vai dar volto. tudo certo, voltar aqui pra gente falar. Tem bastante assuntos de comportamentos, de várias coisas. Acho que a gente trabalha em linhas bem parecidas, Total. cada um na sua, com muita coisa em comum, né? Tipo assim. Muito. Então, agradeço demais, obrigado por ter vindo e a gente se vê. Valeu. mais. Valeu, pessoal que ficou aqui até agora Obrigado. ouvindo, né, escutando. Se alguém acredita que a gente conversou Isso. pode ser colocado em prática, Sim. só uma coisa. De repente, você só precisa de 5 minutos do que a gente conversou e aplica isso. Aplica. Aí depois você volta aqui. Isso. Né? Compartilha pra galera. Dá um engajamento aqui pra gente. Dá engajamento. Valoriza o esforço aqui, né, da Esforço que a Dani, gente que tá fez de fazendo juntar aqui. essa agenda, conseguir. Tá abrindo mão disso pra estar aqui. Com certeza. Tem coisa que eu gostaria de fazer, mas isso aqui, ó, é importante. Vamos ajudar aqui, vamos contribuir. Então, eu acho que o jogo é esse. E se a gente se ajuda, todo mundo se ajuda, ninguém precisa perder para que alguém consiga melhorar. Exatamente. Por aí. Perfeito. Show. Obrigado. Valeu. Obrigado. Temos o eu.